Imagina só uma mãe desesperada passando quase 20 dias procurando a filha que sumiu do nada, sem saber que o tempo todo o verdadeiro responsável estava ali do lado dela, segurando a mão dela, chorando junto, fingindo sentir a mesma dor. E o pior, essa história não terminou na rua, nem em algum beco escuro. A verdade mais cruel estava escondida dentro da própria casa. Essa é a história da Giovana da Costa Martins dos Santos, um caso tão cruel que faz a gente repensar até que ponto a maldade do ser humano vai. A Giovana era o tipo de adolescente cheia de energia que a gente vê todos os dias pelas ruas. Ela morava em Jacareí, no interior do estado de São Paulo, junto com os seus pais e o seu irmão mais velho, Gabriel. A família levava uma vida simples numa casa modesta de 4 cômodos, onde todo mundo tentava fazer o melhor para viver com o que tinha. Ela era muito ligada no celular, como todo adolescente. Ela gostava de fazer vídeos, gravava dancinhas, abria live nas redes sociais, coisa bem típica da geração dela. E essa paixão pela internet, aliás, acabava gerando algumas discussões em casa, principalmente com o pai, o Sidney, que não escondia a preocupação com o tempo que a filha passava online. A mãe da garota, Ana Lúcia, também às vezes chamava a atenção, mas no fundo eram aquelas broncas de cuidado, de amor, coisa simples, preocupação de mãe. Apesar dos puxões de orelha, a Giovana era muito amada, tinha uma relação muito boa com a sua mãe, com o seu irmão. Já com o pai tinha ali os seus altos e baixos, porque no passado o Sidney já havia enfrentado problemas sérios. Ele carregava um histórico complicado envolvendo o uso de substâncias e até passagem pela polícia. Mas a Ana Lúcia acreditou nele. Quando eles se conheceram, ela estendeu a mão e o ajudou a sair daquele abismo, apostando numa nova vida ao lado dele. Eles se casaram, construíram uma família e tentaram seguir em frente. A Ana Lúcia trabalhava duro numa fábrica em Pindamonhangaba, cidade vizinha da onde eles moravam. E o Sidney, ele fazia alguns bicos quando conseguia, porque ele não tinha emprego fixo e estava complicada a situação dele. No fim das contas, era a Lúcia que carregava a família nas costas, literalmente. Nos dias de semana, quando a mãe estava fora trabalhando, o Sidney ficava responsável por cuidar do Gabriel e da Giovana. E foi exatamente numa dessas semanas comuns que a tragédia começou a se desenrolar, sem que ninguém pudesse imaginar o tamanho do pesadelo que estava prestes a acontecer. Tudo começou no dia 20 de maio de 2022. Por volta das 11h30 da manhã, a Ana Lúcia recebeu uma ligação do marido em pleno horário de expediente. O Sidney parecia agitado, nervoso e bem aflito. Ele dizia que a Giovana tinha sumido, que ela tinha saído de casa cedo, por volta das 10 horas da manhã, dizendo apenas "eu vou ali, já volto", e que desde então não tinha dado mais notícias. A Ana Lúcia tentou acalmá-lo, disse que talvez a menina estivesse na casa de alguma amiga, fazendo vídeos, se divertindo, como costumava fazer. Ela sabia que a Giovana era independente para a idade, mas sempre avisava quando ia demorar, e no máximo, até às 8 da noite ela estaria em casa com certeza. Ainda assim, ficou aquela pulguinha atrás da orelha, sabe? Algo naquela história parecia fora do normal, e quando a Ana Lúcia finalmente terminou o expediente, ela voltou para casa no fim da tarde e encontrou o Sidney já a esperando, com uma cerveja na mão, visivelmente nervoso. A rua toda já estava agitada, vizinhos e conhecidos comentavam o desaparecimento da menina, a notícia tinha se espalhado rapidamente. Naquele momento ainda existia a esperança de que fosse só um sumiço temporário, quem sabe um mal-entendido. Talvez a Giovana tivesse ido para algum lugar sem avisar ninguém. A primeira medida foi ir até a delegacia para registrar o desaparecimento da menina. O problema é que inicialmente os policiais alegaram que era preciso aguardar 48 horas para dar início às buscas, alegando que a menina poderia ter saído por vontade própria e voltaria logo. Sinceramente, um erro gravíssimo das autoridades, porque desaparecimentos de crianças e adolescentes exigem resposta imediata, inclusive pela lei, mas infelizmente
casos como esse ainda enfrentam esse tipo de negligência. A Ana Lúcia não perdeu tempo, ela mesma começou a organizar buscas com a ajuda de familiares e vizinhos, fez cartazes, colou pelas ruas, falou com a imprensa, foi a programas de televisão. A cada dia que passava, o desespero tomava conta dela. Era como se a vida tivesse parado, girando apenas em torno da esperança de reencontrar a sua filha. Enquanto isso, o comportamento do Sidney começava a chamar a atenção. No início, ele também parecia engajado nas buscas, dava entrevistas, segurava cartazes, mas aos poucos a sua postura foi ficando estranha. Existiam momentos em que ele parecia distante, frio, calado, como se estivesse ali só de corpo mesmo, e o seu espírito estivesse em outro lugar. O irmão da Giovanna, o Gabriel, também foi muito questionado. Diziam que no dia do desaparecimento ele tinha visto a irmã tomar café de manhã, como de costume, antes de sair de casa para resolver algumas questões pessoais. Isso inicialmente ajudava a confirmar a versão de que ela teria saído depois do café por volta das 10 da manhã. Só que uma descoberta simples e aparentemente banal fez toda essa história ruir. O celular da Giovanna estava em casa o tempo todo e a Giovanna nunca jamais sairia sem o aparelho. Foi ali que a ficha da Ana Lúcia começou a cair de verdade e o medo virou pânico, e ela sabia no fundo do coração de mãe que algo muito grave tinha acontecido. Depois que a Ana Lúcia encontrou o celular da filha dentro de casa, a esperança de que a Giovanna estivesse apenas na rua se esvaiu completamente. Ela sabia que a filha era muito ligada no aparelho e, mais do que isso, era cuidadosa. E por conta disso, deixar o celular para trás simplesmente não fazia sentido. A partir desse momento, a Ana Lúcia passou a agir como se cada segundo fosse uma corrida contra o tempo. Ela não parava, batia de porta em porta, perguntava para os vizinhos, ia pessoalmente aos lugares onde diziam que tinham visto a sua filha. Uma amiga da escola comentou sobre uma briga recente entre a Giovanna e uma outra menina. Um vizinho disse ter visto uma garota parecida subindo numa moto com um rapaz desconhecido às 6 da manhã, um horário que não batia com a versão que o pai deu do horário que ela desapareceu. Eram muitas informações desencontradas e a cada pista Ana Lúcia corria para investigar, e ela não estava sozinha. A cidade de Jacareí inteira parecia ter abraçado a causa. Pessoas faziam buscas em terrenos baldios, em matas próximas, colocavam cartazes em pontos de ônibus, compartilhavam as fotos nas redes sociais. A mídia também já acompanhava tudo de perto, e enquanto isso, o Sidney continuava aparecendo, mas a forma como ele falava do desaparecimento da filha parecia bem desconexa. A Ana Lúcia, apesar da dor, mantinha a cabeça firme. Ela sabia que precisava continuar pressionando a polícia, continuar aparecendo na televisão, porque sentia que sem isso as buscas poderiam esfriar e esse caso seria abandonado. E de fato, os dias foram passando, primeiro uma semana, depois 2, e nada de notícias reais sobre o paradeiro da Giovanna. A mãe já estava fisicamente esgotada, quase não comia, mal conseguia dormir. A busca pela Giovanna tinha virado a única razão dela acordar todos os dias. Até que perto do 20º dia do desaparecimento, uma informação chegou de forma inesperada. Um homem que preferiu não se identificar procurou a polícia. Ele contou que no dia 20 de maio, o dia do suposto desaparecimento, ele viu o Sidney transportando sacos de areia e entulho para uma área de terreno vazio, como se estivesse fazendo uma obra. Essa informação acendeu um alerta enorme na polícia. Afinal, o Sidney nunca tinha comentado sobre nenhuma obra. E por que é que ele estaria mexendo com entulho justamente no dia em que a filha sumiu? Ele estava fazendo alguma coisa? O que tinha aquele entulho com essa história? A polícia queria saber. E imediatamente eles decidiram voltar para a casa da família e fazer uma busca mais minuciosa. Até então, a casa tinha sido vasculhada superficialmente, já que o foco era encontrar a Giovanna nas ruas, mas agora eles queriam olhar cada canto. E foi aí que tudo mudou. Durante a nova inspeção, os policiais perceberam algo estranho nos fundos da casa. Uma parte do piso de concreto parecia recém-reformada. Era um local usado como uma espécie de depósito, meio esquecido, onde a família guardava tralhas e velharias. A sensação ruim ao ver aquilo foi imediata.
A polícia isolou a área, mandou todos saírem da casa e começou a quebrar aquele chão de concreto. A cada golpe, a tensão aumentava e não demorou para um pedaço de concreto ceder, e o que apareceu debaixo dele, ninguém nunca mais conseguiria esquecer. Um pedaço de cabelo, parte de um joelho e um cheiro muito, muito forte. A Giovanna tinha sido encontrada. O choque foi tão grande que nem mesmo os policiais conseguiram esconder a comoção. Muitos moradores, vizinhos e curiosos que acompanhavam as buscas ficaram transtornados ao saber que o corpo da menina esteve ali o tempo todo, dentro da própria casa. A Ana Lúcia, que acompanhava tudo de perto, entrou em completo desespero e choque. Ela não podia acreditar no que estava acontecendo. O seu mundo, que já estava em pedaços, simplesmente desmoronou. Imagina só, ela estava procurando a filha o tempo todo, e o tempo todo a filha estava ali dentro de casa, enterrada numa área onde quase ninguém ia, sob um concreto novo que o pai dela tinha feito. Nessa confusão toda, ela ainda ouviu ao longe o Sidney falando algo com a polícia como "eu fiz besteira". Essas palavras ecoaram como uma sentença final na cabeça da Ana Lúcia, e foi ali que ela teve certeza. Ela entendeu num estalo de dedos que o próprio pai da Giovanna era o responsável por tudo aquilo, e tomada por uma dor que não cabia dentro do peito, ela reagiu de maneira instintiva. Pegou uma faca e tentou atacar o Sidney. Ela queria fazer justiça com as próprias mãos, mas a polícia conseguiu contê-la a tempo. Ela desmaiou pouco tempo depois, passou muito mal, precisou ser socorrida, medicada. Era simplesmente impossível suportar tudo aquilo acordada. Enquanto a Ana Lúcia era levada para o hospital, o Sidney e o Gabriel eram levados para a delegacia para prestar depoimento. A essa altura, todo mundo era suspeito. A polícia precisava entender quem tinha feito o quê e se alguém mais estava envolvido. A cidade ficou em estado de choque. A revolta foi tão grande que os policiais chegaram a temer que a população tentasse invadir a delegacia para linchar o Sidney. Foi preciso reforçar a segurança e pedir calma para todos. O que ninguém sabia ainda era que o caso, que já parecia terrível, guardava detalhes ainda mais perturbadores. Na delegacia, enquanto a Ana Lúcia ainda tentava se recompor do choque lá no hospital, o Sidney foi colocado frente a frente com os investigadores, e pela primeira vez a máscara dele começou a cair. De início ele tentou se esquivar, disse que não sabia de nada, que tudo tinha sido um acidente, mas com o tempo e a pressão dos interrogatórios, ele acabou confessando de forma fria que sim, tinha sido ele. Ele contou que na noite que antecedeu o dia do suposto desaparecimento, ele teria se desentendido com a Giovanna porque ela não queria obedecer a ordem dele de ir dormir e largar o celular. Ele alegou que perdeu a paciência e que em um impulso acabou apertando o pescoço da filha em um movimento conhecido como mata-leão. Mas o que mais impressionou foi a frieza com que ele descreveu tudo. O Sidney disse que depois do ato ele entrou em pânico total. Sem saber o que fazer, ele decidiu ocultar o corpo, então ele cavou um buraco nos fundos da própria casa, no quartinho de entulho, colocou a Giovanna ali e concretou o local, como se pudesse esconder a verdade para sempre. Mesmo com a confissão informal, a polícia precisava de provas técnicas e os laudos periciais foram fundamentais para montar esse quebra-cabeça. O exame no corpo da Giovanna confirmou que ela tinha sido vítima realmente de asfixia. O pescoço apresentava sinais claros de pressão e tinha um osso ali naquela região que estava rompido, estava fraturado. Os peritos também analisaram se havia sinais de outras agressões ou de violência mais grave, mas felizmente nesse ponto os exames trouxeram um alívio para todos, porque pelo menos esse ponto, essa linha, o pai não rompeu. Não teve nenhum tipo de abuso íntimo. E essa confirmação foi muito importante porque estava rolando na cidade boatos de que a menina poderia estar grávida do próprio pai, e por isso ele fez isso, para simplesmente acabar com essa gravidez e não ser exposto. Diziam que ele cometia ali abusos frequentes contra ela, mas tudo isso
foi desmentido pela perícia, que comprovou que inclusive ela nunca esteve grávida e não tinha sofrido nenhum tipo de violência íntima. Bom, com tudo isso confirmado, a polícia precisava agora entender o papel do Gabriel, o irmão da Giovanna, no crime. Porque lembra que ele disse que ele viu a irmã tomando café antes dele sair? E ele viu ela por volta das 10 horas, confirmando o que o pai dele tinha contado? Só que isso não batia, porque pelo que o Sidney estava contando, a menina já tinha perdido a sua vida desde a noite anterior. Então não tinha como o irmão dela, o Gabriel, ter visto ela tomando café naquela manhã. Então por que é que ele estava cobertando o seu pai? Inclusive as mensagens do celular da Giovanna mostravam que na noite anterior, por volta das 7 da noite, ela simplesmente saiu de todas as redes sociais, não teve mais nenhuma interação, ela nem acessou mais o celular. Então a sua vida provavelmente foi interrompida naquele instante, naquele horário. Isso indicava que a Giovanna não estava mais viva desde a noite do dia 19 de maio e não da manhã do dia 20, como o pai e o irmão inicialmente tentaram fazer parecer. Essa contradição levantou muitas suspeitas, e para entender isso, a polícia decidiu manter o Sidney e o Gabriel presos preventivamente enquanto aprofundava a investigação. Foram dias muito tensos. A Ana Lúcia, que já estava destroçada pela perda da filha, agora via o outro filho sendo tratado como suspeito. Era dor em cima de dor. Só que conforme as investigações avançavam, ficou claro que o Gabriel não tinha envolvimento direto no crime. As testemunhas, os registros mostraram que no dia 20 o Gabriel realmente saiu cedo para resolver questões ligadas à sua documentação militar. Ele passou horas fora de casa, o que coincidia com o tempo que o Sidney precisou para concluir o concreto sobre o corpo ali da Giovanna. Além disso, os peritos conseguiram comprovar que o Gabriel, pelo seu perfil extremamente reservado, tímido e desligado, dificilmente teria percebido essa movimentação estranha do pai, especialmente porque o local onde a Giovanna foi escondida era afastado dos cômodos principais da casa. E tinha o fato de que os problemas que ele estava resolvendo era relacionado à sua documentação militar, então ele estava nervoso com isso. E com base nessas evidências, o Gabriel acabou sendo solto após cerca de 30 dias de detenção. Mas o estrago na vida dele já estava feito, porque preso 30 dias sendo inocente é complicado. Enquanto isso, o Sidney continuava preso, aguardando o julgamento. E o que ele fez nos dias seguintes, a confissão, foi ainda mais revoltante. Mesmo sabendo que ele era o único responsável, o Sidney, junto com os seus advogados, tentou plantar a ideia de que o Gabriel poderia ter responsabilidade sobre o caso e não ele. Eles estavam tentando criar a narrativa de que, na verdade, o pai só ajudou o filho porque o filho ia se encrencar com o que tinha feito. Uma jogada muito covarde para tentar escapar de uma condenação mais pesada. Só que quem conhecia a história da família sabia que isso era um absurdo. A Ana Lúcia, apesar de toda a dor, foi categórica. O Gabriel jamais teria feito mal à sua irmã. Ela confiava nele de olhos fechados e eu também confio. Isso foi o que a mãe do menino disse. E realmente, ele era um garoto assim, bem tímido, não havia nele nenhum sinal ou traço de maldade ou frieza. O verdadeiro monstro era outro e ele estava prestes a ser julgado. O tempo passou e finalmente chegou o dia do julgamento. Era a chance de fazer justiça pela Giovanna, de mostrar que por mais que a dor fosse insuportável, a verdade precisava prevalecer. O Sidney chegou ao tribunal cercado de seguranças. O clima era pesado, de um lado a família e amigos da Ana Lúcia, em busca de respostas e justiça, e do outro lado um homem que até então só tinha se mostrado covarde e frio, incapaz de assumir verdadeiramente a monstruosidade que cometeu e disposto a jogar o filho na fogueira para sair livre dessa. Durante o julgamento, a defesa do Sidney fez de tudo para plantar a dúvida. Tentaram o tempo inteiro insinuar que o Gabriel poderia ter tido uma participação significativa nesse crime. Eles usaram o argumento de que a investigação poderia ter falhado, de que a linha do tempo não era tão precisa, de que talvez o irmão estivesse ali naquele cenário de alguma forma e fosse o verdadeiro responsável por tudo que aconteceu. Só que isso era uma tentativa desesperada e a acusação foi firme, mostrou cada laudo, cada depoimento, cada pedaço da linha do tempo. Tudo apontava para o Sidney como o único responsável. Eles mostraram também que a tentativa de envolver o Gabriel
era uma jogada suja, feita para confundir os jurados e tentar criar o que chamam de dúvida razoável. Dúvida razoável, gente, é uma brecha que pode levar à absolvição, mas a verdade era muito mais forte. O Sidney foi descrito como um homem frio, manipulador, que tentou enganar toda a cidade, toda a imprensa e até a própria família. Um pai que não só tirou a vida da filha, mas que também quis destruir o filho para salvar a própria pele. Ao final dos debates, a decisão estava nas mãos dos jurados e eles não tiveram dúvidas. Sidney foi condenado em todas as acusações feitas pelo Ministério Público, com exceção de uma única qualificadora que acabou caindo, a de motivo torpe. Mesmo assim, as principais acusações se mantiveram: homicídio qualificado, ocultação de corpo e fraude processual. A pena, 25 anos de prisão. Muita gente achou pouco, afinal, como colocar preço numa vida tão jovem, tão cheia de sonhos como a da Giovanna. Mas dentro da legislação brasileira era o máximo que se conseguia diante das circunstâncias. Mesmo com a sensação amarga de que nada seria suficiente para compensar o que aconteceu, havia sim um certo alívio. O Sidney pagaria pelos seus atos. A Ana Lúcia, mesmo destruída emocionalmente, se manteve firme até o final. Ela não quis ouvir as palavras do Sidney, não quis saber de desculpas nem de explicações. Para ela, ele deixou de existir no momento que fez o que fez com a Giovanna. Em várias entrevistas, a Ana Lúcia deixou claro nunca mais querer olhar para a cara daquele homem. E quem é que pode julgá-la, né? Porque, sinceramente, eu também não ia querer mais ver essa pessoa nem pintada de ouro. Quando a gente para analisar a cronologia do que aquele homem fez, a gente percebe o quão frio ele foi, porque ele tirou a vida da filha na noite anterior, deixou a filha na cama como se estivesse dormindo. No dia seguinte, deu bom dia para o seu filho, que mais tarde ele ia tentar culpar pela morte da irmã. O filho tomou o café, foi resolver as suas coisas. Aí aquele homem abriu um buraco, enfiou a filha dentro, enterrou e concretou. Depois fingiu que não sabia onde ela estava, ajudou nas buscas e o pior, fez aquela mãe, aquela pobre mãe, a Ana Lúcia, conviver com o corpo da filha debaixo do chão onde ela pisava, enquanto ela desesperadamente buscava pela garota. Para mim isso é cruel demais, é uma frieza sem tamanho, e ele podia pegar no mínimo uma prisão perpétua, que ainda ia ser pouco, porque o que ele fez, sinceramente, não tem perdão. Antes de finalizar o caso de hoje, eu queria falar para vocês, pelo amor de Deus, de onde que vocês tiraram que eu uso peruca. Gente, isso aqui é meu cabelo, tá? E assim, eu tô tão feliz que eu deixei ele crescer, porque eu gosto dele maior. Aí vem um monte de gente nos comentários: ah, você tá de peruca? Ah, porque você tá usando peruca? Ah, essa peruca, não sei o que. Não é peruca, gente. Mesmo que fosse, se eu tô bem, se eu tô feliz comigo mesmo, deixa eu, vocês vêm aqui pelos casos, sabe? Deixa o meu cabelinho que, ó, muita gente elogia, tá? Inclusive, aos que elogiam, muito obrigado. Realmente, tá muito bonito, ó. Às vezes eu uso ele assim, hoje tá escovado. Olha que bonito que fica. Às vezes eu uso ele enroladinho, vocês já viram ele enroladinho. Eu vou mudando, vou mudando. Quando eu cansar do cabelo assim, aí eu vou lá, corto e raspo. Por enquanto eu tô adorando esse cabelo assim maior, sabe? Com movimento. Olha que legal que fica, gente. Enfim, é meu cabelo. Não é peruca, tá bom? Mas muito obrigado aí a todo mundo que tá sempre elogiando meu cabelo. E é isso, esse foi o caso de hoje. Se ficou até aqui comigo, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, beijo grande pra todos vocês e até o próximo vídeo.